Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a disputa pelo título do Brasileirão envolvendo Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Estamos indo para a reta final e essa é a disputa mais importante do campeonato até aqui. Então já peço você dar o seu like no vídeo, não deixar de esquecer de se inscrever no canal e também dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá falar um pouco sobre o que se esperar dessa reta final, os jogos de cada um, a situação da tabela, jogos mais prováveis e improváveis que cada um precisa fazer para ser campeão. Iniciando, o que hoje é o terceiro colocado, com 63 pontos. Lembrando que o líder é o Botafogo, com 68. 4 pontos atrás tem o Palmeiras, com 64. E em terceiro, com 63, está o Fortaleza. Equipe que já faz uma campanha histórica, é a melhor campanha da história do Nordestino, em questão de pontuação. Fortaleza tem tudo para terminar mais uma vez no G4, pela segunda vez em sua história, terminar entre os 4 melhores do campeonato, podendo inclusive se visar o terceiro lugar, a sua melhor campanha na história do Brasileirão. E assim, ver um nordestino, é a primeira vez que a gente vê um time nordestino chegando nessa fase do campeonato lutando pelo título, é algo já por si histórico e que pode ficar ainda mais histórico, mas é só complicada. A situação do Fortaleza, subidamente, ter que vencer os 5 jogos e ainda ter que secar Palmeiras e Botafogo, especialmente torcer por um empate, ou no máximo uma vitória do Palmeiras no confronto direto que Palmeiras e Botafogo vão fazer daqui a 2 ou 3 rodadas, né? E o Fortaleza, ele vai estar vendo de camarote, torcendo por um empate ali, vai estar jogando todas as suas fichas nisso e tem que vencer seus jogos. O Fortaleza, ele pega o Fluminense fora de casa, depois ele recebe o Flamengo, vai fora de casa contra o Vitória, depois pega o Atlético Goianiense também fora de casa e finaliza o campeonato em casa contra o Inter. Os 2 jogos em casa são muito difíceis, pegar o Flamengo que tudo bem que já não tem aquele ânimo para essa reta final, jogar a Copa do Brasil, tá com vaga direto, mas ainda assim tem ótimos jogadores, é um baita de um time, e o Internacional que está fazendo uma reta final de campeonato muito forte. Pesa ao favor do Fortaleza, o time está invicto em casa até aqui, é o melhor mandante da Série A, e isso vem sendo um grande ponto positivo, a grande força do Fortaleza, mas estar onde está é justamente esse desempenho dentro de casa. Os jogos fora de casa, 3 times que estão na parte de baixo da tabela. Você tem o Fluminense, você tem o Vitória, o Atlético Goianiense é o famoso jogo de obrigação, né? Tem que ganhar mesmo sendo fora. Já tá com o rebaixamento decretado. Mas Fluminense e Vitória são 2 jogos decisivos, 2 jogos muito importantes para ambos, pois são times que estão ali embaixo e contam com esses pontos em casa e você vai provavelmente pegar 2 estádios lotados. E um ambiente bastante hostis. Um jogo clássico regional com a Vitória, o Fluminense em pressão, precisa dar uma resposta apesar de que não está vindo tão bem, possivelmente não vai ter John Arias, e isso é algo positivo, porque o Fluminense sem o Arias é um time que cai bastante produção. Ainda assim, por mais que a tabela seja difícil, o Fortaleza vai precisar se superar para conseguir as vitórias. E o que anima o torcedor é que nas últimas 2 rodadas o time voltou a se parecer aquele time do primeiro turno. Conquistou uma grande vitória contra o Juventude, lá em Caxias, e também contra o Vasco. No Castelão, não só de resultado, mas também de atuação. O time passou por um momento de queda ali, principalmente na época que caiu para o Sul-Americano do Corinthians, uma queda de desempenho em relação ao primeiro turno. Não chegou a liderar o brasileiro. Inclusive, até porque, assim, como corintiano, também falando, foi muito surpreendente a maneira como o Corinthians eliminou o Fortaleza com uma certa facilidade. Foi um momento que tinha uma estabilidade, questão de desempenho, questão defensiva. Mas pós-queda, o time parece que vem se encontrando novamente. Pesa também ter um calendário um pouco mais vazio. Fortaleza tem uma logística mais difícil que os demais, isso tem um peso. Mas assim, o trabalho do Voivoda é sensacional. É um time que está correndo por fora. E esses 2 jogos, especialmente contra o Fluminense e Flamengo, são muito decisivos nesse sonho do Fortaleza ou não. E pensando que Palmeiras e Botafogo vão fazer um confronto direto, o Fortaleza tem que chegar no mínimo, manter a diferença do jeito que está hoje, para poder sonhar com alguma coisa. E você tem 2 jogos difíceis contra a dupla Fla-Flu. Primeiro, o Fluminense lutando contra o rebaixamento. O jogo do Maracanã é provavelmente cheio, mas é um Fluminense muito pressionado, um Fluminense que não vende bons resultados. E depois o Flamengo, pela qualidade que o Flamengo tem. Então, vencer esses 2 jogos aqui é primordial para o Fortaleza continuar tendo uma experiência de título. Até porque você depois tem um jogo difícil contra o Vitória, um Vitória que está crescendo, só o Capini, fazer o segundo turno melhor. Mas se você chega para esse jogo no Barradão, depois de vencer essas 2 partidas, você chega de outra maneira para esse jogo contra o Vitória e ir para o Atlético Goianiense. E depois você finalizar o campeonato contra o Inter. Então, essas 2 partidas, para mim, contra Fluminense e Flamengo, vão definir se o Fortaleza vai mesmo para as últimas rodadas brigando ou não pelo título brasileiro em condições reais de brigar de fato. Subindo para falar do Palmeiras. O Palmeiras tenta fazer história, tenta igualar o feito do São Paulo, em Muricy Ramalho, e
ser o segundo time a ser tricampeão seguido do Brasileirão no pontos corridos. Tem uma situação que não depende só dele. Derrota para o Corinthians foi muito ruim para esse título do Palmeiras, porque, né, poderia estar com uma diferença menor do Botafogo. Mesmo assim, o time venceu o Grêmio, jogando ofensivamente um pouco melhor. E tem uma sequência que eu acho mais acessível. Na tabela do Palmeiras tem, você pega o Bahia fora de casa, o Atlético Goianiense fora, depois recebe o Botafogo no confronto direto, há poucos dias da final da Libertadores, e depois tem Cruzeiro fora de casa e encerra em casa contra o Fluminense. O Palmeiras pega em sequência um Bahia em crise, mesmo se o jogo fora de casa é um jogo que o Palmeiras é favorito e tem todas as condições de vencer, como o Bahia em crise. A questão do Estevão, tem que ver o programa desse jogo antes do Brasil e Uruguai, quantos minutos ele vai jogar de fato ou não. Mas ele vai estar ali em Salvador, né? O Palmeiras tem essa vantagem, não vai precisar fretar um voo para o Estevão, não, ele já vai estar ali, ele vai sair do jogo da seleção e ir direto para o hotel. Se precisar se organizar certinho, dá para o Estevão dormir na Fonte Nova. Já termina o jogo no Brasil e já fica na Fonte Nova até o horário do jogo do Bahia. Brincadeiras à parte, isso é uma vantagem, porque o Palmeiras virou um Estevão Futebol Clube, a verdade é essa. Ele vem chamando muita responsabilidade, é uma joia impressionante, mas me chama muita atenção como o time, em alguns momentos, é isso. A bola no Estevão, viu o que acontece. O Grêmio foi muito disso. Por sorte, ele estava naquele dia inspiradíssimo. Mas, para ser campeão brasileiro, vai precisar que os jogadores apareçam mais, chamam mais responsabilidade. O jogo contra o Corinthians mostrou que quando o adversário, quando consegue impedir um pouco desse jogo individual do Estevão, de chamar, decidir, o quanto que o time tem dificuldades. Até porque defensivamente, nas últimas rodadas, o Palmeiras vem, olha, sendo muito preocupante. Tomou 3 de Juventude, tomou 2 do Corinthians. O único jogo que não sofreu foi contra o Grêmio, mas pelo amor de Deus, o Grêmio também fora de casa, Deus acuda. E pensando em cenários que você vai ter que jogar propondo, tendo que se expor, é um time que jogando em transição está tendo dificuldades, principalmente do lado direito da defesa, com o Max Rocha, o Gustavo Gomes também não vem tão bem nesse sentido, jogando mais exposto. E assim, eu falo muito que ele jogando em transição porque é um cenário que vai ser o jogo do Botafogo, né? A gente vai ter um Botafogo muitas vezes apostando em contra-ataques, como foi no Libertadores contra o Palmeiras. E você tem um time que está mostrando tantas dificuldades no quesito defensivo, preocupa bastante para essa reta final. Mesmo assim, ó, a tabela do Palmeiras é bem possível de fazer no mínimo 12 pontos aqui. Porque ele é favorito contra o Bahia, que está em crise, e pressionado. O Atlético Goianiense fora de casa, nem se fala. Se não vencer o Atlético Goianiense fora de casa, com todo respeito, fala pro Palmeiras vai Fortaleza. Se não vencer esse jogo, não vai ser campeão mesmo. Nem merece. Depois do confronto direto contra o Botafogo, você tem um Cruzeiro fora de casa. Um Cruzeiro que ninguém sabe o que vai ser, né? O programa desse vídeo no final da Sula. Ou vai estar cumprindo tabela para esse título, ou vai estar de ressaca e em crise após ser vice. E aí tendo que jogar com obrigação de vencer por conta de vaga para Libertadores, mas talvez no Cruzeiro já mais embaixo. E a última rodada contra o Fluminense. Pode ser o Fluminense cumprindo tabela e também sem querer fazer muita força para ajudar o rival, ou pode ser o Fluminense precisando fazer pontos para escapar de vez do rebaixamento. Mesmo assim, é um jogo que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras também é favorito, claro, em 3 dos 5 jogos que faltam. E contra o Cruzeiro, dependendo da situação do Cruzeiro, também vai ser favorito, mesmo sendo um jogo em Minas. A questão é esse confronto direto com o Botafogo. O Palmeiras tem como obrigação vencer Bahia e Atlético Goianiense. No mínimo, chegar para o confronto direto com o Botafogo com a vantagem em 4 pontos. E, claro, se o Botafogo tropeçar antes, diminuir essa diferença e fazer o jogo do Botafogo o jogo da ultrapassagem. Mas, assim, qualquer chance de título do Palmeiras passa por vencer esses 2 próximos jogos e aí chegar no Botafogo e fazer a final. E pelo menos tentar diminuir, tentar fazer o Botafogo tremer na base, sentir a pressão, sentir o Palmeiras perto, como foi no ano passado, isso fez diferença. Então, o Palmeiras também tem condição, apesar dos problemas do time defensivo, apesar de ser um time em alguns momentos dependendo demais do Estevão, a tabela permite que o Palmeiras sonhe de fato pelo título. Isso passa muito por vencer os 2 próximos jogos e também por vencer o confronto direto em casa contra o Botafogo. E falando do líder, falando tá todo mundo caçando, o Botafogo é o único que depende só dele para ser campeão. Tem uma vantagem hoje de uma rodada de 4 pontos sobre o Palmeiras, e essa vantagem é muito importante. O Botafogo tem em sequência o Atlético Mineiro fora de casa, na prévia da final da Libertadores. Pega o Vitória em casa, Vitória está no rebaixamento, depois tem o confronto direto contra o Palmeiras. Ele vai jogar fora de casa contra o Inter, um Inter que está em crescimento, e depois finaliza contra o São Paulo. Assim, sendo honesto, a tabela do Botafogo, dos 3, é a mais difícil para mim. Não tem um jogo que eu olho e falo, não, é fácil. O jogo, em tese, mais tranquilo é contra o Vitória em casa. O jogo que o Botafogo tem mais obrigação.
Só que o Botafogo acaba de vir numa sequência onde ele empatou com Criciúma e Cuiabá jogando em casa. E o Vitória hoje, para mim, é um time superior a esses dois. É um time que vem no melhor momento sob o comando do Carpini. E é um time que luta contra o rebaixamento, precisa fazer pontos. Então não vai ser um jogo fácil. Tem que ver, esse jogo contra o Atlético Mineiro é muito importante. Porque se vence, vai pro jogo contra o Vitória um pouco mais leve. Mas assim, até pelo peso de ser uma prévia da final da Libertadores e tal, se perde aqui, se empata, se vê o Palmeiras diminuindo a diferença, querendo ou não, o filme de 2023 vai começar a vir e é inevitável. Por mais que tenha tido muitas mudanças no elenco, muitos jogadores não estavam lá, os titulares, é inevitável que não aconteça. Um Botafogo que deve ter desfalques aí, Luiz Henrique, etc., cada seleção. Mesmo assim, deixa eu até abrir a tabela aqui. Botafogo vai ser na quarta, 9h30, então, mais que Salvador e Minas não sejam tão longe, não deve ter o Luiz Henrique talvez como titular, o Luiz no banco, desfalque de outros jogadores importantes. O Atlético também vai ter desfalques, né? Mas esse é um jogo que tem que ver se não pintar nada, se pode ter jogo de portão fechado, que seria positivo o Botafogo, mesmo assim é um jogo bem tenso, até por ser uma prévia da Libertadores, e aí assim, e depois pega o Vitória em casa. São dois jogos que se o Botafogo quiser vencer, ele vai ter que ter obrigação de ganhar, porque ele não pode chegar a confronto direto com o Palmeiras dias antes da final da Libertadores, que é o jogo mais importante da história do clube, podendo, caso perca, ser ultrapassado. Aconteceu o que aconteceu no ano passado. Tem que chegar com uma gordurinha, tem que manter essa vantagem de 4 pontos. Para que o Botafogo vá mais tranquilo, entre aspas, para essa final contra o Palmeiras. Se caso ele perca, ele ainda dependa de si mesmo nas últimas rodadas. Porque se ele tropeça contra o Atlético e Vitória, se ele vê a diferença diminuir, é inevitável. Vai vir o fantasma do ano passado, por mais que ele tenha condições de bater o Palmeiras, etc. Pegar um Allianz lotado, o Palmeiras realmente empolgado, com o Botafogo em dúvidas, dias antes do jogo mais importante da sua história. Todos esses cenários podem jogar contra o clube. E as duas últimas rodadas são dois jogos difíceis. O Inter brigando por vaga de G4, brigando por vaga direto Libertadores, querendo terminar o campeonato em alta, é um time que vem jogando muito bem com o Roger nessa reta final. E o São Paulo em casa, o São Paulo também está lutando pelo G4 com o Inter. Pode ser um São Paulo que esteja só cumprindo tabela e também não faça tanta força para ajudar o rival, mas como pode ser um São Paulo que precisa dos pontos. E são dois jogos difíceis, para times ali da parte de cima da tabela, e vão ser dois jogos pós-final da Libertadores. Eu acho que se o Botafogo ganha a Libertadores e vai para Inter e São Paulo ainda sendo líder, eu acho bem possível que entre no modo empolgou e empurre esse modo de empolgação e vai buscar esse título brasileiro. Agora, se a gente fala do cenário onde ele perde essa final da Libertadores, eu acho que esses dois jogos contra Inter e São Paulo vão ter um peso de pressão muito grande, independente de como esteja na tabela a situação do clube. Então, esses dois próximos jogos, com o Atlético Mineiro e Vitória, para mim são os mais decisivos. Como o Botafogo vai chegar para esse confronto contra o Palmeiras? Se chegar ainda com tendo a vantagem de pelo menos um jogo, de podendo perder ainda ser o líder, eu acho que um Botafogo vai ter uma condição muito melhor de ser campeão. E caso ele chegue para esse jogo do Palmeiras, sabendo que ele não pode perder de jeito algum, porque se perder vai ver o Palmeiras ultrapassar ele novamente. Mas lembrando, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Você nos comentários pode discordar, concordar, deixar o seu palpite, a sua visão sobre essa reta final na luta pelo título brasileirão. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.